O mundo mudou, não foi apenas o movimento das placas tectônicas ou o despertar de um vulcão, era tudo sobre as criaturas que chamamos de monstros. Essas criaturas apareceram de repente em todos os lugares, e nosso mundo estava à beira da extinção, e o que trouxe esses monstros ao mundo acabou sendo a Torre. A Torre é um lugar místico, que dá poder e autoridade aos monstros. As pessoas inventaram muitos nomes para este lugar, mas no momento, ela era chamada de Torre Demoníaca ou Torre Divina. A razão para isso é que se um homem subir a torre, tudo o que ele pode sonhar estará esperando por ele lá dentro, absolutamente tudo o que ele quiser pedir. Poder, riquezas e glória, ele só tem que subir, e só então todos os seus desejos serão realizados. A única coisa que ele deve fazer é passar no teste preparado para ele. A torre abrigava 999 andares, e todos sabiam que ela era governada por deuses e demônios. O governo do mundo pediu às pessoas que não desafiassem a torre, mas ninguém poderia impedir as pessoas dessa tentação. Assim como avisaram os deuses e demônios, aqueles que tentaram impedir a passagem da torre foram punidos. Por 5 anos, bilhões de pessoas estão observando a torre, e aqui, um rapaz já queria começar a primeira tentativa, que ficaria na história de toda a humanidade, o primeiro a subir para o 600º andar. Nosso herói começou a percorrer ondas de monstros, que causaram uma grande quantidade de explosões. Não havia como ele acreditar que alguém poderia impedi-lo naquele momento. Mas, aparentemente, esse momento foi bloqueado pelas 9 estrelas, que entre os milhões que subiram a torre, foram aquelas 9 pessoas em especial, que se destacaram usando a magia e o poder sagrado que receberam na torre, e eles se tornaram incompreensivelmente fortes. Mas ele não se importou, e ele foi apelidado de Estrela Negra da Morte. No entanto, ele não era sobre-humano, e não empunhava uma arma, mas foi ele quem superou e recebeu o título de homem mais forte. À nossa frente estava nosso herói, Sha Jin-woo. Ao mesmo tempo, nosso herói pediu a todos os seus súditos que se levantassem. Ele era o único que exercia a magia governando os mortos. Ele foi o maior necromante, que acabou se tornando a própria personificação da morte. Ele estava entediado com o mundo, e gritou isso para todos ao seu redor. Ele só queria se tornar mais forte. Ele entendeu que se não pudesse enfrentar sozinho as 9 estrelas, poderia simplesmente convocar seus súditos. Foi dito que Jin-woo havia dado as costas à própria humanidade, e se fundido com os demônios, mas eles ainda tentaram enfrentar ele. Apesar dele ter traído e atacado as 9 estrelas, ele não conseguiu derrotar eles sozinho. No entanto, Jin-woo acabou sendo um traidor, abandonando os humanos por poder. Essa é a história com a qual o mundo estava familiarizado, mas ele certamente não deu as costas à humanidade. Na verdade, ele que foi traído pelas 9 estrelas, mas esse fato não foi revelado ao público, e 10 anos se passaram desde então. Vemos um homem deitado em seu quarto, que não estava muito limpo. No entanto, ele acordou de um pesadelo. E percebeu que sua habilidade secreta tinha funcionado, e essa habilidade, ele chamou de transferência da alma, porque, no momento antes de sua morte, esse feitiço foi capaz de enviar sua alma para outro corpo que lhe convinha. Inclusive, parecia ser capaz de encontrar um corpo parecido com o seu fisicamente. Jin-woo ainda estava na Coreia do Sul, e começou a rasgar o cobertor, porque estava com raiva das 9 estrelas. Ele entendeu que poderia facilmente ter limpado o 600º andar sozinho. No entanto, eles pediram para ajudá-los, e acabaram esfaqueando-o pelas costas. Nosso herói não entendeu o porquê eles fizeram isso. No entanto, Santa Carmen disse que embora nosso herói seja chamado de exército de um homem só, ele não consegue ir contra as 9 estrelas sozinho. Nosso herói disse que estava apenas tentando ajudar, mas o paladino disse para não levar isso para o lado pessoal, porque não é como se eles odiassem o nosso herói, mas ele disse que queriam fazer uma limpa no grupo. Naquele momento, o paladino tinha uma expressão incrivelmente sinistra no rosto. Jin-woo queria amaldiçoá-lo, mas ele perguntou por que precisava disso em primeiro lugar. No entanto, eles disseram que seu bom amigo, a estrela da batalha, Choi, decidiu que não participaria da varredura do 600º andar. Nesse ponto, Jin-woo percebeu que eles fizeram isso porque não viram outra opção. Eles entenderam que a estrela da batalha defenderia a Estrela Negra da Morte. Naquele momento, Jin-woo já havia começado a perder a visão. Ele havia perdido muito sangue, e em princípio, reconheceu que estava prestes a morrer. No entanto, ele entendeu que este não era o fim. Ele se tornaria mais forte e se vingaria daqueles miseráveis que fizeram isso com ele. Ele decidiu que iria destruir as suas almas, e impedir que eles reencarnassem. No entanto, ele notou alguém ligando para ele no celular. Ele parecia surpreso, pois não usava um celular há muito tempo. No entanto, quando olhou para o celular, percebeu que já era 2023.
Ele não conseguia entender porque já fazia 10 anos que ele havia renascido. Naquela hora, Jinwoo pensou na habilidade que o fez renascer em um novo corpo, e não conseguia entender se ele poderia usar as habilidades que estavam disponíveis para ele em sua vida anterior. A única solução a ser testada era matar algo e tentar lançar o feitiço que ele havia usado em sua vida passada. No entanto, assim que nosso herói matou uma mosca e tentou usá-la, ele falhou. No entanto, Jinwoo continuou repetindo a sua habilidade, e então percebeu que em seu novo corpo não havia uma única gota de mana. Isso significava que ele teria que escalar a torre sem uma única habilidade. Nesse ponto, ele percebeu que se já tivessem se passado 10 anos, provavelmente muita gente já havia conquistado a torre. Olhando para o celular e tentando encontrar informações, ele percebeu que o próprio Estrela da Batalha já havia alcançado o 80º andar. Ele percebeu que se alguém subiu apenas 200 andares em 10 anos, essa é definitivamente sua chance de conseguir sua vingança. Afinal, enquanto todos estão perdendo tempo, ele com certeza terá tempo de alcançá-los e se vingar. Ele percebeu que todo o treinamento que ele fizer fora da torre seria simplesmente inútil, então já era hora de entrar nela. Ele percebeu que, embora aquele corpo fosse de um novato, ele ainda tinha todo o conhecimento de sua vida passada. E se ele começasse a usar, ele com certeza seria capaz de evoluir rapidamente, e então os olhos dele brilharam. Ele amaldiçoou as 9 estrelas e disse que logo se vingaria deles, porque as alcançaria. Ele ouviu e viu muitas pessoas na Cidade das Almas, bem no meio da rua, falando sobre como conquistariam a torre e ficariam ricas. Mas houve muita especulação sobre esse assunto de que alguém simplesmente morreria no primeiro andar. Ele entendeu que a torre é o próprio lugar onde se reúnem as histórias e os sonhos humanos. Mas Jinwoo finalmente voltou, e garantiu que faria com que todos soubessem sobre ele. Então, às 13 horas, a entrada da torre já estava aberta. Todas as pessoas ao redor de Jinwoo começaram a correr quando as portas se abriram. Portanto, este foi exatamente o momento em que nosso herói começou sua vingança. Nesse ponto, assim que Jinwoo entrou na torre, foi saudado por ela. Ele percebeu que faziam 10 anos, desde a última vez que esteve na torre. Ele estava na área de tutoriais, onde todos os novatos começavam. Ele até achava que aquele era o único lugar com esse tipo de dificuldade, o próprio caminho transbordando de armadilhas, que você teria que correr sem trégua por vários dias para passar, e sempre diziam que entre os 10 primeiros andares, esse lugar era o mais ridículo. Neste ponto, uma janela de notificação apareceu na frente dele, onde estava escrito que ele deveria chegar ao seu destino contornando todas as armadilhas. Além disso, todos os danos serão curados quando ele chegar em seu destino. Antes de começar o tutorial, ele decidiu verificar as estatísticas de seu novo corpo. No entanto, assim que abriu a janela de status, ele viu que suas estatísticas eram baixas, mas ficou curioso, pois tinha as características de gula e tipo mana. Ele percebeu que esses não eram os atributos que ele tinha na vida passada. Então, ele decidiu tirar o maior proveito possível do tutorial. Ele começou após a notificação aparecer. Eles disseram que as armadilhas mágicas que nosso herói conhecia começaram a ser ativadas. No entanto, Jinwoo realmente não se importava com isso, pois sabia que essas armadilhas poderiam ser vistas no momento que forem lançadas. Ele pensou que seu conhecimento o ajudaria, mas começou a ser lançado várias flechas ao seu redor. Ele até começou a ficar um pouco nervoso, e se perguntou se era muito difícil para um iniciante. A certa altura, ele é acertado por 2 flechas, mas era muito cedo para fazer qualquer coisa. Nosso herói entendeu que simplesmente não poderia parar, mesmo que ele ainda estivesse com dor. Ele então teve que voltar para a área inicial para ser curado cedo. Ele decidiu ver quanto tempo poderia aguentar a dor, e então, percebeu que apenas correr sem olhar ao redor não era uma opção. Ele notou que havia 2 habilidades que o tornavam o mais forte da torre, e uma delas era a gula, pois ela permite que o usuário devore coisas inanimadas e o tornem suas. E pelo fato de que o sangue que ele perdeu não tem vida, a experiência de perdê-lo se tornará dele. Depois de absorver seu próprio sangue, Jinwoo ganhou resistência. Ele percebeu que sua resistência estava crescendo lentamente, portanto, mesmo que ele não se preocupe com o equipamento, ele pode suportar a dor. Ele percebeu que levaria cerca de uma semana para concluir o tutorial, no entanto, ele deve ser acertado por todas as flechas, porque assim é sua única chance de evoluir usando o gula. Então, até que sua resistência chegue ao limite, ele continuará tentando. Exatamente um mês depois, após um longo teste, Jinwoo conseguiu concluir seu plano. Ele estava um pouco exausto, porque já fazia quase um mês. No entanto, quando ele se virou e olhou diretamente para o portal, viu que os demônios e deuses estavam mostrando interesse em seu método por poder. Jinwoo olhou para o céu, e percebeu que esses sádicos estavam olhando para ele novamente. Ele entendeu
que os deuses e demônios estavam observando as pessoas, procurando por aqueles que eram como eles. Mas, Jinwoo xinga eles, e alguns deuses ficaram furiosos com sua blasfêmia. Ele entendeu que nenhum deles revelaria seu nome divino ou real, e imagina que é porque o querem como discípulo, e ele não quer que eles fiquem de olho nele. Porém, em certo momento, uma mensagem da torre dizia que ainda há um demônio sorrindo para Jinwoo. Nesse momento, nosso herói recebe uma mensagem do Pico de Todo Mal, perguntando como ele tem passado. Nesse momento, ele percebe que era o demônio que ficou atrás dele na vida passada, e Jinwoo não está muito feliz com isso, pois na vida passada, Baal literalmente grudou nele para que pudesse se tornar um aprendiz. No entanto, ele ficou surpreso que Baal não o reconheceu em seu novo corpo, e ele lembrou que foi apenas Baal que deu a ele aquela habilidade com a transferência de alma, mas ainda acredita que ele é um perseguidor. Nesse ponto, ele começou a receber cada vez mais mensagens de que demônios e deuses estavam interessados nele. Ele começou a gritar, pois isso só aconteceu por causa de Baal. Baal pediu desculpas, e mais deuses e demônios começaram a oferecer uma conversa a Jinwoo, mas ele recusou. Ele até disse que se alguém agora o observava, veio apenas para observar, e então pediu para calarem a boca. Jinwoo olhou para a janela de Baal, e disse a ele que mesmo que escolhesse alguém, certamente não seria ele. Nesse ponto, nosso herói lembrou que deveria receber algumas recompensas por concluir o tutorial, e se perguntou quais seriam as recompensas. Naquele momento, Jinwoo conseguiu todos os pontos de experiência que ganhou apenas perdendo sangue. Nesse ponto, ele ganhou resistência à perda de sangue, resistência à dor, resistência à penetração e também ganhou resistência à perda de consciência. Em suma, pode-se dizer que Jinwoo agora era capaz de resistir a muitas coisas. Ele então ficou surpreso, pois é difícil conseguir mana no tutorial. No entanto, outra mensagem estranha veio, dizendo que nosso herói conseguiu desbloquear um traço, graças à sua velocidade de desenvolvimento. Ele não podia acreditar qual era a característica. Afinal, ele já tinha uma habilidade, que era a gula. No entanto, depois de receber e verificar sua janela de status, ele percebeu que essa habilidade estava apenas oculta e, provavelmente, o dono desse corpo já tinha essa habilidade, e então, Jinwoo foi capaz de desbloquear a característica de polivalente. Ele não sabia o que era, então decidiu ler a descrição. Essa característica permite que o usuário se destacasse em quase tudo, independentemente da técnica, um ajuste na proficiência feita durante o treinamento, e em combate, a característica também é ativada, proporcionalmente ao nível de habilidade do usuário, e Jinwoo se animou, porque gostou do que acabou de descobrir. Esse foi o título que ele não conseguiu adquirir, mesmo depois de muito treinamento. Nesse ponto, Baal voltou a mostrar seu interesse por Jinwoo. Porém, ele disse que não quer falar agora, então disse para não irritá-lo. No entanto, se Baal quiser, ele pode se juntar a ele no próximo andar, apenas para assistir. Neste ponto, nosso herói entrou no portal seguido pela janela de status de Baal. Havia uma sala de escolha, bem como treinamento. Neste ponto, nosso herói poderia escolher a classe mais adequada que alguém pode decidir. Então, imediatamente ele tem que destruir a sala para chegar ao primeiro andar da torre. Na sua vida passada, ele também era um usuário de mana. Ele nem hesitou, e escolheu o caminho do mago. No entanto, provavelmente por causa de sua nova característica, ele decidiu tentar usar outras armas, levando o arco no processo. Ele decidiu criar alguns alvos, e se perguntou o quão forte era sua nova habilidade. Ele pegou o arco, e atirou nos 3 alvos que apareceram na sua frente. Ele pediu ao sistema para criar mais alvos, e que eles o atacassem. O sistema então o avisou que ele ainda não tinha escolhido a classe, e que esses alvos eram perigosos. No entanto, nosso herói apenas sorriu, e disse que não se importava. Então, no mesmo momento, os alvos foram criados, e as configurações foram alteradas, então os alvos correram para cima de Jinwoo. Ele começou a pular de um lado para o outro, enquanto atirava em todos os alvos. No começo, ele só usou seu arco, e então, quando sentiu que não poderia lidar com eles, decidiu usar sua espada. No entanto, Jinwoo não teve nenhuma dificuldade, e pediu ao sistema para criar mais alvos, e com o nível de dificuldade mais alto. No entanto, Jinwoo lidou completamente com eles. Ele pensou que estava muito fácil, e atrás dele, estavam os alvos mais perigosos do andar. Ele não podia acreditar que eles eram os mais fortes, então ele decidiu que precisava tirar proveito de seu recurso. Ele pegou o cajado mágico, e lançou uma flecha mágica bem no alvo. Ele agora sabia que as habilidades que ele havia adquirido agora eram incrivelmente úteis, porque parecia que ele estava usando a arma por toda a vida. Naquele momento, uma conquista foi obtida, chamada de Polimato.
Para obter, ele teve que usar pelo menos uma arma de cada categoria na sala de seleção de treinamento. A recompensa era uma classe polimato, bem como o poder de ataque mais 5.000 pontos. Jin-Woo percebeu que agora precisava escolher a classe principal, mas ele não queria abrir mão da vantagem da classe que ele teve na vida passada. Então, ele disse ao sistema para escolher polivalente como a sua subclasse. O sistema então disse que isso era impossível de fazer. Disse que essas escolhas de subclasse só são possíveis depois de passar pelo 100º andar. Jin-Woo ficou chateado, porque havia se esquecido de que não podia fazer isso, e se não escolhesse uma classe, não poderia sair desta sala. Ele então perguntou se poderia desbloquear uma subclasse usando pontos de conquista. O sistema não conseguia entender como um recém-chegado sabia dessas informações. A moeda que pode ser obtida para certas conquistas é chamada apenas de pontos de conquista, e graças a esses pontos, você pode aplicar alterações no sistema. No entanto, Jin-Woo perguntou ao sistema quantos pontos ele precisava para desbloquear a subclasse, e ele disse que precisa de 5.050 pontos, e ele só tem 5.000 pontos disponíveis. O sistema disse que neste ponto, ele não tem pontos suficientes. Jin-Woo percebeu que parecia que nem tinha mais opções, e apelou para Baal. Ele perguntou ao sistema se as conversas dele com Baal não eram conquistas, afinal, foi sua primeira conversa com um deus ou demônio. O sistema imediatamente entregou a ele uma conquista, chamada o Pico de Todo o Mal. Como resultado, Jin-Woo recebeu 200 pontos de conquista, e ao mesmo tempo, atrás dele, estava a janela de Baal, perguntando se ele tinha feito bem, e Jin-Woo ficou com cara de nojo. O sistema então perguntou se ele desejava usar os pontos de conquista para escolher polivalente como sua subclasse. Enquanto Jin-Woo concordava com o sistema, Baal achava que ele era muito rude. Neste ponto, o sistema disse que ele será instantaneamente movido para o primeiro andar da torre, após a destruição da sala da escolha e treinamento, e Jin-Woo disse que agora pode começar os preparativos para a sua vingança. Ele bateu no chão com seu cajado, então ele será movido para o primeiro andar da torre, que era a floresta de Korol. Kobolds frequentemente apareciam sozinhos, mas algumas pessoas achavam que era muito difícil caçar eles. Os kobolds já poderiam tê-los atacado, mas nosso herói os avistou, e pensou que esta era apenas sua primeira vítima. Nosso herói matou esse kobold, e disse que não via-um há muito tempo. Ele então se perguntou o que aconteceria se ele devorar todos eles, e o que ele ganharia com isso. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!